Salve, Irmandade Afro-Brasileira, salve, Irmandade Diaspórica. Macota Tata hoje trazendo para vocês mais informações para que vocês possam, a partir dessas informações, fazerem suas análises, fazerem suas reflexões e poderem chegar a conclusões que nos levem a uma situação mais propícia a chegarmos à nossa conclusão, que é o nosso grande objetivo quanto Conebras, que é fazer com que a nossa Irmandade compreenda o seu próprio potencial, fazer com que a nossa humanidade descubra que ela é autossuficiente e que se ela for capaz de colocar o Brasil por diversos ciclos econômicos na liderança mundial, então ela tem um potencial que, uma vez tomada a consciência de fazermos em nosso próprio benefício, seremos capazes também de alcançarmos patamares bem superiores ao que estamos hoje. Quando eu digo isso de patamares, eu falo a nossa qualidade de vida, as nossas opções, né? Que é necessário que tenhamos opções, né? Acho que nós temos, por exemplo, nós temos o SUS aí, que é ótimo, não é? Mas é a única opção que nós temos. Então, ela passa a ser uma ótima opção. Mas quando nós criarmos outras opções, aquilo que nos estiver nos atendendo de uma certa forma satisfatória, a gente terá, então, condições de buscar outras opções. É isso que a Conebras propõe, que nós tenhamos opções. Então, minhas saudações aqui aos nossos mestres, aos nossos ancestrais, aos mais velhos, aos nossos sábios, a todos aqueles movimentos que vieram antes da Conebras e que também estão agora, nesse mesmo momento, também fazendo toda a sua atividade para que a nossa Irmandade se emancipe. O propósito da Conebras, como vocês sabem, é de reunir em uma única organização, sem detrimento das outras, né? Você pode pertencer a qualquer organização e também pertencer à Conebras, no intuito de que, se nós conseguirmos deixar de lado os nosso individualismo, idealismo, os nossos conceitos particulares e de grupos menores, e pensarmos no que nós temos em comum para formar um grupo maior. E o que nós temos em comum? É a nossa afrodescendência. Fora isso, independentemente se a gente, vamos supor, no campo político, se é de direita, de esquerda, se é de religião de matriz africana, se é evangélico, se é católico, se é muçulmano, isso torna-se uma segunda opção, ou um segundo nível de classificação, segundo ou terceiro, de acordo com cada um, mas existe um primeiro que de imediato, né? É o fato de nós sermos afrodescendentes. Então, a Conebras vem reunir essa comunidade afrodescendente dentro de uma organização, Conebras, Confederação dos Negros do Brasil, onde nós entendemos que, se a gente conseguir agrupar 100 milhões de afro-brasileiros e, assim, um cálculo básico simples, e cada um doar R$ 1, essa organização terá uma arrecadação de 100 milhões por mês, por baixo, no mínimo 100 milhões por mês. E a nossa Irmandade, ela tem uma facilidade, um dom gigantesco para ter ideias, para ter propostas. O que nos impede de colocar em prática, justamente, é a nossa falta de recursos financeiros, né? Então, a Conebras vem dizer que essa falta de recursos financeiros, que foi tão decantada durante tantos séculos, a Conebras vem dizer que isso é mentira, tá? Que isso não é verdade. Nós temos recursos, sim. O que a gente precisa é centralizar esse recurso dentro daquilo que a gente definiu como foco. E a Conebras tem como propósito transformador construir um sistema educacional que vá da creche Conebras até a Universidade Conebras, onde todos, desde a portaria até a reitoria, seremos afrodescendentes, sendo que qualquer criança poderá estudar, independentemente de sua origem. Só que dentro do sistema educacional Conebras, ela vai estudar quimbundo, iorubá, capoeira, religiões de matriz africana, e sem ser questão de evangelização, não é isso? Mas no sentido de desmistificar, né, de tirar aqueles conceitos diabólicos que os colonizadores colocaram, né, e a gente estipular um respeito, uma tolerância a todas as tendências religiosas, espiritualistas que sejam. Bom, então esse é uma pequena introdução para todos que ainda, né, principalmente para aqueles que ainda não tomaram conhecimento, né? Tem aí o nosso site na Conebras, pode visitar lá www.conebras.org.br. Vocês podem entrar em contato conosco também pelo WhatsApp, no telefone 011 99638 8087, para conversar com esse que vos fala. Muito bem. Como eu fiz esse enunciado aqui,
ideias não é problema para nós afrodescendentes. O que nos bloqueia bastante é a condição financeira para colocar essas ideias em prática. Então, o que que eu vou trazer aqui para vocês, entre inúmeras fontes que nós temos condição de levantar ou de conseguir esse capital, partindo de nós mesmos, basta a gente compreender que isso é um caminho. Uma outra fonte que precisa ser fortalecida é a questão da reparação. Sabemos que a comunidade africana ou afrodescendente que hoje está aqui sofre indiscutivelmente consequências, sofre efeitos de mais de 300 anos de escravidão. Isso é lógico, é inevitável, não tem como você querer justificar, ou quem queira justificar de que não tem nada a ver. Tá? Então, eu acho que é uma questão que não cabe nem discussão com quem levantar esse tipo de questão. Então, o que que eu estou trazendo aqui para vocês? É, uma um pequeno resumo, né? Uma análise que eu fiz, uma catalogação de dados que eu fiz, cronológica, e um cálculo matemático entre tantos outros tipos de cálculo que podemos fazer, para que a gente possa compreender o que que é essa reparação, né? A reparação em si, ela significa uma forma de se restituir uma hombridade, uma igualdade a todo indivíduo ou grupo que se sente prejudicado por ação de terceiros, né? Então, cabe a esses terceiros fazerem a reparação, seja por recursos materiais, imateriais, financeiros, aí é uma questão de se decidir qual o tipo de recurso que vai ser utilizado para se fazer a reparação, ou a devida reparação. E nada mais, como eu disse, né, não cabe nem ficar aqui pensando em justificar ou demonstrar se a comunidade afrodescendente teve algum prejuízo, né, teve algum desgaste, teve alguma exploração no sentido físico, material ou psicológico, né? Então, não vou nem entrar nessas questões, que seria chover no molhado, uma perda de tempo. Então, dentre as várias fórmulas de cálculos, existe uma que eu vou utilizar aqui para explicar para vocês, que é usar como referência o salário mínimo vigente, tá bom? Então, eu vou passar aqui para vocês essa primeira parte aqui, todos os dados, para que vocês façam os cálculos e cheguem a uma conclusão de quanto o sistema colonial nos deve, ok? Antes de entrar nessas numerações aí, eu vou pedir para vocês, para quem não teve ainda a oportunidade, que queira acessar aqui o nosso site ou entrar em contato comigo mesmo para adquirir esse livro, né? Que é o livro da Conebras, onde está aqui as nossas referências básicas, as nossas ideias iniciais. Tem muita coisa ainda para ser acrescentada, outros livros já estão sendo produzidos, né, já estão sendo trabalhados. Esse aqui é o nosso primeiro, né? O que estamos fazendo por nós? Uma revolução sem justificativa e sem adversários. Então, se você ainda não tem esse livro, é fundamental que você leia para que você compreenda qual é o conceito da Conebras e no que ela se espelha. Ótimo? Muito bem. Antes de entrar agora, então, na parte numérica mesmo dos dados, eu vou fazer um break aqui para entrar com uma propaganda nossa. Afinal de contas, nós precisamos de recursos, né? Vamos lá, Plim Plim, uma propaganda aí. Muito bem, faturado está. Vamos na sequência, então, do nosso trabalho. Eu vou apresentar para vocês, como disse, os dados. Vamos aqui, puxar, instalando, instalando aqui. Muito bem. Eu vou tentar, acho que passou uma tela aqui. Muito bem. Vamos lá, então. Eu vou passar aqui para vocês, então, uma parte cronológica, né? Para que a gente se posicione. Eu estou considerando aqui que os primeiros escravizados chegaram aqui em 1524, tá? Por que 1524? Porque daí 1524 com 2024 facilita e arredonda algumas contas, tá bom? Exatamente, não se tem essa informação. Uns falam 1530, 1530 e pouco, é uma coisa que foge às informações ainda, divergem algumas coisas. Mas 2 anos a mais, 2 anos a menos aqui não vai fazer diferença para o nosso propósito de cálculo, ok? Então, quando nós pegamos aqui, desde a data que se tem como referência,
o que podemos adotar como referência, que os primeiros afros escravizados chegaram aqui em 1524, até 1888, quando se proclamou a abolição, né, 13 de maio de 1888, se somam 364 anos. Então, esse seria o período total da nossa escravidão, né, do período em que fomos escravizados. Dentro desse período, a gente ainda pode conseguir as seguintes subdivisões. De 1524 até 1822, são 298 anos. Por que 1822? Porque em 1822, no dia 7 de setembro, se proclamou a independência do Brasil. Então, até essa data, até o ano de 1822, o Brasil era dependente de Portugal, uma colônia portuguesa. Aqui cabe nós pensarmos o seguinte, que Portugal também nos deve, né? Que o governo português também nos deve uma boa soma como reparação. Daí, a partir de 1822, quando se proclamou a independência, até 1888, 13 de maio, quando se proclamou a abolição, foram mais 66 anos. Então, dentro do período escravocrata, os 66 últimos anos seria de responsabilidade do governo brasileiro. Quando a gente pega de 1888 até 2024, ou seja, até os dias de hoje, nós somamos 136 anos pós-escravidão. E quando a gente fala assim, 136 anos, o que é 136 anos? Se você pensar que uma pessoa que tenha 60 anos e se ela tiver um pai aí, o meu caso específico, eu tenho quase 70 anos, né? Quase 70, 69 anos. Meu pai tem 90 e pouco. Tá? Então, se você pegar o meu pai e meu avô, que já é falecido, meu pai não, mas meu avô já é falecido, a gente chega muito próximo desses 136 anos. Tá? Se meu pai tem 90, somando com o meu 70, já dá 160 anos. Né? Então, esses 136 anos é um espaço muito curto, é um espaço de duas gerações, né? De 65 mais 65 já dá os 130, é um espaço de duas gerações, é um espaço muito curto pós-escravidão. E aí a gente pode fazer uma reflexão. O estágio que nós estamos hoje, quanto Irmandade Afro-Brasileira, em 136 anos, é um estágio gratificante, sim. Apesar que insistem em nos dizer que não é grande coisa, que somos ainda a ralé da sociedade, a base da pirâmide. Mas se você pensar que em 136 anos, com toda a segregação dissimulada, o racismo estrutural existente nesse país, e hoje muitos de nós estamos nas posições que estamos, sem abaixar a cabeça para ninguém, é uma grande emancipação e é, sim, significante a emancipação e a revolução que nós estamos causando. E com a Conebras, então, isso vai ser muito mais acentuado ainda. Muito bem. Depois de 1888, que é a data da abolição da escravidão, até 1930, nós tivemos uma grande migração europeia para o Brasil, que daí, com o fim da escravidão, o governo, a república, né, trouxe para o Brasil, abriu as portas para que viessem estrangeiros para cá, para substituir a mão de obra, para manter a construção ou a extração da lavoura, a produção da parte bovina, gados e mineração, todas essas outras coisas, tiveram, então, essa necessidade, o café, né, da migração europeia para dar essa continuidade. Tá? Então, esse período, de 1688 até 1930, quando houve uma grande entrada de europeus no Brasil, é uma entrada controlada, tá? Não foi uma entrada voluntária, não. O governo brasileiro definiu exatamente quem podia entrar e quem não podia entrar. Tá? Não pensem vocês que isso foi feito assim aleatoriamente, não. Pode vir que tem, não. Foi selecionado porque havia todo um propósito de embranquecimento e distinção da raça afrodescendente dentro desse país. Né? Isso era uma coisa, foi estrategicamente definido quem poderia vir e quem não poderia vir. Muito bem. E esse pessoal que veio nesses 42 anos de imigração receberam terras, receberam instrumentos, maquinário, receberam dinheiro, financiamento, empréstimo, apoio técnico, receberam moradia, hospedagem, foram extremamente beneficiados com uma série imensa de cotas, né, que viabilizaram e despertaram nesses europeus o interesse de vir para cá. Eles não vieram para cá porque acharam que o Brasil era bonitinho. Não. Eles vieram para cá porque eles foram oferecidos grandes vantagens. Inúmeras cotas foram oferecidas a eles, por isso que eles vieram para cá. Muito bem. Voltando ainda em 1524, de 1524 a 2024, nós somamos 500 anos, né?
Então, se a gente pegar desde 1524 até hoje, já se passaram 500 anos. Então, eu peguei todos esses dados e comecei a fazer uns cálculos, né? Como que a gente poderia chegar a um valor do quanto nos devem? Tá? E para usar esse cálculo, eu utilizei o salário mínimo para 2024, que é de R$ 1.412. Tá? E aí é importante a gente entender que essa dívida ela está dividida entre Portugal e Brasil. Tá? Então, é uma questão para a gente pensar e até saber se posicionar. Né? Então, quando vierem nos cobrar algumas coisas, a gente tem que pensar: olha, vocês me devem, e não é pouco, e vocês não têm dinheiro para me pagar. Paga primeiro o que deve e depois a gente começa a conversar. Tá? E isso é uma resposta que pode ser dada, é um sentimento que nós temos que incorporar, tanto diante do Brasil como em si, ou principalmente, vamos supor, no caso que Portugal, que a gente tem visto aí alguns casos recentes de segregações ou de racismos assim absurdos, né? De manifestações de pessoas de portugueses e portuguesas num repúdio assim a nós afro-brasileiros principalmente. Então seria interessante numa oportunidade dessa torná-los conscientes que eles nos devem e não é pouco. Tá? É só pagar o que nos deve que a gente deixa eles em paz, né? Vamos dizer assim, né? Para não dizer de fato que quem vai ficar em paz mesmo somos nós, porque não fomos nós que fomos atrás deles, né? Eles que foram atrás de nós. Muito bem. Bom, eu vou dar esse intervalo aqui, né? E a gente volta no próximo episódio, no próximo episódio. Eu vou dar esse intervalo aqui e a gente volta no próximo episódio para que o vídeo não fique muito longo. Mas vai pensando nessas hipóteses, nessas possibilidades de cálculo aqui. Um abraço a todos. Muito bem. Vamos aqui mais uma vez, dando continuidade, então, ao nosso trabalho de cálculo, né, para nós chegarmos a um valor que possa ser utilizado como reparação para a comunidade afro-brasileira especificamente. No último episódio, nós falamos sobre as datas, né, e sobre o valor que nós vamos usar como referência. Muito bem, vamos em frente. Quando a gente chega aqui nos valores de referência, eu vou deslocar isso aqui para cima, aqui. Ok? Quando nós chegamos aqui nos valores de referência, vamos pensar o seguinte: é tudo hipotético para que a gente tenha dados para poder conversar. Se nós pensarmos que cada um de nós que fomos sequestrados do continente africano deve receber R$ 1.412, então cada um de nós recebe 1.402 por esse item. Se nós pensarmos numa taxa de exploração até 13 de maio de 1888, aqui nós estamos falando de 364 anos, se nós pensarmos na taxa de referência, uma taxa por ano, como se fosse fundo de garantia, nós estamos falando em R$ 513.968. Se nós pensarmos até os dias de hoje sobre os danos morais e os danos físicos, porque ainda hoje sofremos essas consequências, nós colocamos a mesma taxa vezes 500, né, para danos morais e vezes 500 para danos físicos. Daí nós chegamos, cada uma delas, a R$ 706.000. Quando nós colocamos sobre o abandono, então a abolição da escravidão foi em 13 de maio de 1888, e nós fomos colocados na rua ao bel prazer da sorte ou do azar, não sei, né, é isso, né? Então, a partir de 14 de maio de 1888, fomos colocados na rua, sem direito a nada, em completo abandono. Então, de 14 de maio de 1888 até os dias de hoje, estaríamos falando de 136 anos de abandono. Então, 136 vezes 1.412 daria mais 192.032 centavos, ou R$ 32. Se nós pensarmos nos genocídios, os crimes que são cometidos contra nós até o dia de hoje, até o dia de hoje, quando um filho sai, a mãe fala, não esquece de levar o documento, né? São preocupações que ainda vivenciando. Nós sabemos que o genocídio que ocorre hoje, a maioria dos nossos jovens, dos jovens afrodescendentes, compõem quase 70%, 70%, 80% dos que são assassinados diariamente, por diversos motivos, né? Se nós colocarmos esse cálculo, então nós estamos falando de 1.412 vezes 500, tá? Então, vezes 500 anos que até o dia de hoje. Então, mais uma indenização, são mais R$ 706.
Se nós pensarmos que durante o ano de 1888 até 1930, que vai dar mais ou menos 42 anos de imigração europeia, com subsídios, com terras, com maquinário, tudo que os europeus receberam e nós não recebemos nada, então vamos pedir aqui uma indenização de R$ 1.412 durante os 42 anos para cada um de nós, o que seria equivalente a R$ 59.304. E tudo isso, gente, nós estamos falando de um período de 500 anos que ocorreu isso, né? Tudo isso, então, sem pensar em juros, sem pensar em correção monetária, sem pensar nas torturas, nos estupros, nas exposições humilhantes em praça pública, nas mutilações. Tá? Em breve eu estou soltando dentro da próxima edição do livro da Conebras, o próximo volume, nós vamos estar soltando aí um levantamento sobre os tipos de tortura, não no sentido de que a gente deve se espelhar nisso para alguma coisa, mas talvez para mostrar para algumas pessoas que acham que é mimimi o que nós estamos falando. Tá? E para ver se eles teriam condição de suportar o que nós suportamos e ainda pensarmos em dialogar. Ok? Muito bem. Vamos fazer um break aqui para a gente passar os nossos anúncios aqui para vocês. Ok? É rapidinho, 30 segundos aí. Solta. Muito bem. Voltamos aqui, então, dando continuidade. Vamos para para a nossa próxima tela. Então, o que acontece? Quando a gente chega aqui nessa tela aqui, opa, passou, vou voltar. Muito bem. Quando a gente chega aqui nessa tela, então, temos esse valor, né? Temos essa somatória aqui. Somando tudo isso daqui, nós nos aproximamos desse valorzinho aqui, bem simples de ser cumprido, né? É um valor até difícil de falar, mas é uma questão que a gente precisa pensar se isso, de fato, vai ser possível ser pago. Muito bem. Aí tem uma relação que eu faço, é o seguinte: o PIB do Brasil de 2023 foi de 10,9 trilhões, ou seja, quase de 11 trilhões, né? De 2023, o PIB do Brasil, que é o Produto Interno Bruto, a soma de valor de tudo que foi produzido no Brasil no ano de 2023, dá cerca de 11 bilhões. Se nós pegarmos aquele valor que está na tela anterior, né, onde o total aproximado que o governo do Brasil e o governo de Portugal deveriam para nós, ou devem para nós, chegamos a uma soma de 2.884.716 reais, tá? Para cada um de nós. O número é tão alto e fica até difícil, dá até dúvida, será que é isso mesmo que a gente está lendo certo os números? Mas é matemática. Se tiver alguma correção a ser feita aqui, ficaria muito grato se alguém pudesse colaborar conosco. Então, se cada um de nós tem direito a 2 mil, quase 3 milhões de reais como indenização, cada um de nós. Se vocês são em 4 na sua casa, significa vocês receberem 3 vezes 4. Estaríamos falando em 12 milhões para uma família de 4 pessoas. Se cada um de nós temos direito a receber cerca de quase 3 milhões, e nós somos acima, vamos pegar um número para arredondar também, somos acima de 100 milhões. Então, se você pega 100 milhões e multiplica por 2,8 milhões, a gente chega a uma soma de 288 trilhões 471 bilhão e 600 milhões de reais. Gente, isso é que o governo de Portugal, juntamente com o governo brasileiro, deve à comunidade afro-brasileira. Tá? Isso só a comunidade afro-brasileira, hein? Sem falar aos outros países que também para o qual foram levados os nossos irmãos e irmãs. Esse valor de 288 trilhões seria equivalente a 26,47, quase 26 anos e meio do faturamento do PIB integral do Brasil. Seria equivalente a passarmos os próximos 26 anos, o Brasil passando todo o valor arrecadado do país e distribuindo na comunidade afro-brasileira. Aproximadamente 3 milhões para cada um.
26 anos do PIB do Brasil. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero com isso trazer a vocês uma tranquilidade. Tá? Se alguém deve para alguém aqui, não somos nós. Tá? É o governo brasileiro, o governo português que deve para nós. E, por enquanto, nós estamos conversando sobre como que isso pode ser pago. E acharíamos muito interessante que os colonizadores, os seus descendentes, os racistas, os detentores, os privilegiados, também começassem a pensar sobre esse valor, começassem a pensar sobre uma forma de fazer essa reparação. Tá? O povo judeu recebe do governo alemão. Tá? E por que que nós não? Se o nosso sacrifício, se a nossa tortura, se o nosso holocausto foi muito maior. Sem querer fazer comparação, pelo amor de Deus, sem querer fazer nenhuma, dizer se é mais ou menos, estou falando quantitativamente, numericamente. Tá? Então, se vocês puderem pensar sobre esses valores, vamos pensar junto, vamos botar esse assunto aqui nas pautas, nas mesas, vamos discutir sobre isso. Essa é a proposta que eu trago para vocês nesses 3, 4 vídeos aqui, para que vocês façam esses cálculos, compartilhem com seus irmãos, compartilhem com suas irmãs, e vamos colocar isso nas pautas para discutirmos. Conebras, reunindo forças. Makota Tata hoje. Nós por nós mesmos, na prática. Um abraço.